Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo. A gente viu aí um trechinho do novo espetáculo da Rafa, que, como a Lê falou, conversa muito com assuntos dessa semana. E, bom, hoje eu vou ter que ser um pouco mais prolixa nessa abertura. Antes de tudo, eu queria manifestar a minha tristeza profunda, absoluta, com a chacina mais letal da história dessa cidade. Minha solidariedade com a população do Alemão, da Penha, mães, irmãs, mulheres, irmãos, pais, pessoas que perderam suas vidas. Pensei muito no sentido de subir aqui nesse palco hoje para falar de qualquer outro assunto que não seja esse horror, enquanto muita gente ainda está enterrando, né, os corpos das pessoas amadas. Mas, como, enfim, a verdade é que quem não está quebrado está morto, né, assim, por dentro. Como disse a Lê, minha amiga, minha parceira nesse projeto, é preciso ter fé nas belezas para a gente vencer a barbárie. E isso, quando ela me mandou essa mensagem, fez todo sentido. Assim, a conversa que a gente vai ter aqui faz diferença. É importante para transformar esse mundo velho, né, violento. Então, vamos nessa. Queria agradecer a Lê, que me convidou para realizar esse projeto aqui, a minha amiga Raíssa, que não pôde estar aqui hoje, mas que segurou na minha mão, apostou nessa ideia, e a Cantão, essa marca que a gente compartilha tanta memória afetiva, e apostou nesse projeto, apoiando, né, tão importante incentivo. A cultura, a gente sabe que faz toda a diferença. Essa é a 11ª edição do Conversas para Iluminar o Mundo, o projeto em que eu entrevisto pessoas extraordinárias que nos inspiram com sua arte, que nos mostram que é possível, sim, mudar alguma coisa, nem que seja um pouquinho. A inspiração para o nome do projeto, que, inclusive, tem as bênçãos dele, é Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo, autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E é muito bom, muito, muito bom receber aqui hoje essa atriz, palhaça gênia, Rafaela Azevedo, criadora do espetáculo King Kong Fran, que sacode a lógica patriarcal com um texto que parte de uma dor sofrida por ela, né, de um abuso cometido por um médico, para criticar todo o sistema. No palco, vestida de mulher gorila, a Rafa expõe a violência de gênero, a naturalização da misoginia, fala da dor de tantas nós, e assim liberta. Foi assim que eu me senti, assim, um pouco liberta. E também dá aos homens a chance, aos homens que estão interessados, né, em mudar, dar a chance de aprender. Então, eu te agradeço muito, Rafa, por você ter aceitado o convite, por estar aqui. Obrigada. Eu que te agradeço pelo convite. Eu estou muito, muito feliz em estar aqui. Bom, a Rafa é cria de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. E, antes da gente mergulhar na sua trajetória, Rafa, no seu trabalho, eu queria aproveitar um pouco, você que é uma pensadora, antes de tudo, né, para dar uma tangenciada assim, meio inevitável diante dessa barbárie que a gente viveu. Então, quando a gente olha para a violência urbana que acontece no Rio há décadas, vemos um exército de homens, né, seja nos corpos estendidos do chão, seja nas imagens de quem comanda o crime, a polícia, o governo. Se a gente olhar mais para trás ainda, a gente, né, para as guerras históricas, de novo, a gente vê eles, os homens, como agentes de tantos tipos de violência, né, produzidas nesse mundo. Então, numa situação como a de ontem, procuramos as mulheres, a gente encontra onde? As mães, as irmãs, as avós aparecem como? Reconhecendo os corpos, chorando sobre os corpos, berrando sobre como o Estado só aparece para produzir violência. Tem um vídeo que me marcou, que é ela berrando: cadê? Vocês não trazem educação, vocês não trazem cultura para trazer alguma coisa boa, não vem, só para matar, só para trazer a violência, né? E aí eu fico pensando que não é possível mudar essa realidade, encontrar solução sem passar
por ouvir mães, mulheres, cuidadoras, empreendedoras das favelas. E aí eu pergunto para você, nesse momento tão triste, como é que o ativismo feminista, como o feminismo, enquanto movimento de reconstrução de formas de viver, pode contribuir para as transformações de cuidado com as pessoas e a cidade? Olha, Maria, o feminismo que eu sou de Honório Gurgel, que é o subúrbio do Rio. Ontem eu fiz uma apresentação de King Kong Frank, que seria a última apresentação dessa temporada, que vem de 3 anos em que eu apresento essa peça. E, por ter acontecido a chacina, a minha família não conseguiu vir, por exemplo, porque a minha família toda é de lá. E estavam presos em casa, enfim, com medo mesmo. E não tinha como não fazer essa apresentação, porque são muitas outros poderes envolvidos ali que eu não domino, né? Então a gente marcou uma outra apresentação para janeiro, para as pessoas poderem participar, quem não participou. E eu só contextualizei sobre isso, da minha família ser de lá e Deus ser de lá, porque eu cresci a partir dessa realidade de conhecer o Rio de Janeiro, não o Rio de Janeiro daqui, não o Rio de Janeiro da Zona Sul. Eu só consegui acessar esse Rio de Janeiro depois dos 18 anos, quando eu já estava estudando teatro, fazendo teatro. E uma questão muito forte, que é óbvio, eu sou uma mulher branca e hoje em dia, como eu ascendi socialmente a partir, né, do teatro, eu posso ser confundida com uma mulher da Zona Sul do Rio, mas eu não sou. Mas, majoritariamente, essa realidade é de pessoas pretas, homens, mulheres, do subúrbio, das favelas do Rio. E eu não acredito que a gente... Eu acho que nenhuma pessoa, mas assim, né, nenhuma ativista vai conseguir falar, representar essa gama enorme de mulheres e de minoria que existe só na nossa cidade. Então, eu acho que mais do que a gente pensar em formar de algum jeito e de levar conhecimento de algum jeito, é a gente aprender a escutar essas pessoas. É a gente se interessar realmente em entrar na realidade dessas mulheres e entender o que a gente pode contribuir para que elas consigam ter uma vida mais digna. É horrível ver os vídeos das mães chorando pelos filhos ali. Essas mulheres trabalham o dia inteiro. Elas enterraram os filhos, elas não têm oportunidade, sabe? Então, eu acho que é esse lugar da gente... não acredito em nenhum feminismo que separa ou que, de alguma forma, diz o que deve ser feito, sabe? Eu acho que é esse lugar da escuta mesmo. E aí, bom, um monte de estudo mostra que a liderança feminina traz impactos positivos significativos, especialmente na abordagem de questões sociais, no combate à corrupção, na promoção de políticas públicas inclusivas. Mulheres líderes tendem a priorizar áreas como saúde, bem-estar, educação. A gente traz uma perspectiva que valoriza a economia do cuidado e desenvolvimento humano. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas indicou que prefeitas no Brasil investem mais em saúde, em creches. Na pandemia, né, os países liderados por mulheres, como Nova Zelândia, Dinamarca, tiveram maior eficácia na gestão da crise. Enfim, acho que países também com maior representação feminina no governo tendem a ter leis que garantem mais igualdade econômica, resultando na participação da mulher na força de trabalho e de um PIB mais elevado. Tem dados disso. E assim, ou seja, a gente é boa em tudo, inclusive no dinheiro. Então, o que falta para a gente dominar o mundo? Ai, queria eu saber, Maria. Mas eu acredito, a observação, né, de entender que quando a gente faz parte... E aí vou trazer totalmente para o meu universo, que é o universo da palhaçaria, por exemplo, né? Quando você enxerga que vários professores e mestres que ensinam essa técnica, que é uma técnica da inadequação, que é uma técnica da vulnerabilidade,
eles, enquanto a maioria são homens brancos heterossexuais que ensinam isso, eles não acessam a vulnerabilidade, eles não acessam nenhuma inadequação no mundo real, então eles ensinam a partir de uma forma. Ah, o que é a vulnerabilidade? Ah, o que é inadequação? E aí você vê uma dramaturgia totalmente plástica. Quando as mulheres começam, isso, eu estou falando dos anos 80, anos 90, que as mulheres começam a entrar nesse universo, por exemplo, da palhaçaria, e elas começam a aprender e ensinar, tem um outro ponto de vista, que é eu passo essa linguagem, essa filosofia de vida, a partir de uma experiência que sofre, que é vulnerável, que está o tempo inteiro dando conta de que a vida tem limite. Não, eu não posso sair essa hora, porque eu vou correr risco. Não, eu não posso estar com essa roupa, porque eu vou correr risco. Não, eu não posso confiar nessa pessoa, porque eu estou correndo risco. Eu não posso. Então, você realmente entende desse ponto. E eu acho que... E aí, agora, levando para um lugar mais amplo, só para o lugar que eu sou, né? Quando a gente fala de política, quando a gente fala de sociedade... É muito complexo a gente pensar que quem está pensando política pública não tem nenhuma experiência com isso na vida, no dia a dia. Enquanto as mulheres têm essa experiência. A gente tem essa experiência onde colocaram a gente, nessa coisa da criação dos filhos, nesse ambiente privado ali, na organização da família. Tudo isso, essa experiência, quando ela é ampliada para o social, é totalmente diferente de homens que eles foram colocados ali, única e exclusivamente pelo privilégio de terem nascido homens. Mas eles não precisaram nem provar que tem... Como a gente... Né, o ex-presidente Bolsonaro é a pessoa menos capacitada para qualquer serviço. Né? Ele provou, por A mais B, ali, que ele não tem nenhuma capacidade... E ele não foi impeachmentado. Ele era um bufão, ele era um palhaço. Ele enquanto essa figura, que seria da bufonaria para exemplificar o quão ridículo pode ser o poder, o quão ridículo pode ser, ele era ótimo enquanto personagem. Mas, né, como foi um lugar de realidade, a gente viu que não importa, não é sobre conhecimento, não é sobre inteligência... Não é sobre nada disso, é sobre um interesse patriarcal e capitalista. Então, bota um boneco ali para fazer a gente de otária mesmo. Né? Total. E aí você falou de políticas públicas. Né? A gente tem uma experiência que veio lá antes do Bolsa Família, dos programas né, que antecedem o Bolsa Família, ali no governo Fernando Henrique, a história de colocar o dinheiro na mão da mulher. Como isso surtiu efeito. A gente tem os vagões de trens exclusivos para mulheres, o que escancara uma violência cotidiana arraigada, né, masculina. Assim. Que outras políticas públicas você acha que podem ser efetivas? Assim, porque eu ando muito... Assim, tenho uma amiga que eu converso muito sobre isso, uma grande pesquisadora, Renata Exal, maravilhosa, que pesquisa muito sobre isso, a gente falando sobre como o nosso feminismo está atrasado, assim, né? Como a gente ainda está nesse lugar do... Não, o lugar de mulher é onde ela quiser, meu corpo, minhas regras. Enquanto assim, as feministas africanas, as feministas americanas, mulheres estão pensando propostas, pensando o mundo. Então, assim, que mundo que as mulheres vão estar propondo, vão propor? Que políticas públicas são essas que podem fazer a diferença? Você tem uma ideia sobre isso? Nessas pesquisas, é isso. As minhas pesquisas elas sempre têm um fim artístico, né, para um fim de uma representação para comunicar. Mas o que eu entendi, e assim sempre chega nesse lugar, é que mulher não se vê como indivíduo na nossa sociedade. A gente já se vê como objeto. A gente é ensinada, desde que a gente nasce, as fábulas infantis. Né? A gente estava falando sobre isso, que minha afilhada e sobrinha agora está com 10 anos, e eu acompanhei muito na infância dela esse lugar do que ela está recebendo. Já eu olhava aqueles desenhos e eu falava, caramba, é daí que vem, né?
É por isso que o meu inconsciente vai para esse lugar. Isso da princesa, pequena sereia, né? Silenciada. Ela perde a voz para casar com um homem. Eu pensei, nossa, não tem nem metáfora, né? Assim, tipo, silenciada mesmo. É quase assim, tá dito de uma forma muito escancarada. Enfim, todas nós tá dormindo, né? A gente já comenta muito, aí vem o cara, né, e dá um beijo e ela acorda para a vida. Enfim, todo esse lugar de uma passividade. E aí a gente, né, não tem como, eu estou estudando muito sobre a religião, todos os mitos que envolvem a mulher, essa questão da Eva, né, que a Eva é a culpada por todo o mal. Eu acho maravilhoso que a Eva, por ela ter comido a maçã, que é o fruto do conhecimento, é por causa disso que a humanidade morre. Porque senão a gente não ia morrer, assim, sabe? Como assim, gente? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. É biológico, né? Somos seres vivos que têm um fim. Então, assim, e uma sociedade inteira acredita nisso. A nossa mente é completamente manipulada para esse lugar. E as mulheres acreditam realmente nesse Deus onipotente, onipresente, acreditam nesse homem salvador, acreditam que elas precisam ficar passivas e que os homens vão resolver, que elas não podem pagar a conta, que o cara tem que pagar a conta, que elas têm que fazer a unha, que tem que fazer o cabelo, que tem que... lá. Isso está muito na nossa mente. Eu acho que o processo é íntimo, no nível da gente começar a ter a consciência de que esse lugar que inventaram para a gente, que é empoderamento, que é o poder, que é ser desejada por um homem, né? Ou ser desejada, ou ser escolhida, está errado. A gente precisa se ver como indivíduo, a gente precisa escolher, a gente precisa agir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa decidir se vai ou não ter filho. A gente precisa colocar mulheres para a gente conseguir ir lá, né, em todos os lugares, na Câmara, no Senado. No lugar das propostas e das decisões. Para a gente conseguir legalizar o aborto. Então, não dá para a gente lutar entre a gente, né, no lugar da esquerda. A gente lá está com a Erika Hilton lá, por exemplo, e aí ela sofre transfobia de dentro da esquerda, enquanto ela é uma das poucas que está ali vendo alguma causa a favor da gente. Então, sabe, eu acho que tem um lugar de uma consciência que é antes ainda da política pública, que é quanto mais eu observo, quanto mais eu converso, eu percebo que as mulheres ainda não... É isso, elas não se veem como um indivíduo, elas se veem como algo... é um objeto mesmo, psiquicamente, sabe? Elas veem o homem como o central, o que vai realizar. O que vai propor, o que vai fazer, o que vai... bom, eu disse que eu sinto falta de propostas, né? Mas eu enxergo uma puta de uma proposta no seu espetáculo King Kong Fran e nas coisas que você faz. Porque é isso, passa pelo lugar da consciência, né? Eu ia te perguntar, por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito? Isso conversa muito com, acho, com uma coisa que você fala, que é conscientizar mesmo, o básico do básico, né? Tem mulheres que não acessam, homens, menos ainda. Mas não é pouca coisa inverter a lógica do assédio, do machismo, encarar a dureza da violência sofrida pelas mulheres, fazendo os homens sentirem na pele. No campo da arte, porque eu não desejo isso para ninguém, nem para os homens. Então, assim, o que você já ouviu de homens e mulheres que o que você está botando no palco ali é exagero? O tempo todo. Teve uma época, quando eu fazia uma temporada lá... lá é ótimo, eu acho que eu estou em São Paulo, né? Aqui no Rio, no Seis Gran Rio, sabe? No Teatro Seis Gran Rio, que é no Rio Comprido. E aí eu fazia meio cedo, era 6h no domingo, e eu tinha o teatro até às 10. Eu falei, vou fazer roda de conversa depois, vou usar o máximo que eu tenho, né? E aí terminava o espetáculo... Propondo diálogo, né? Para entender se estava chegando, onde estava chegando. E aí era isso, acabava o espetáculo, eu ia lá, trocava de roupa rapidinho, voltava, e aí a gente conversava. E aí vários homens falavam assim, nossa, mas eu achei muito violento.
Eu acho que assim você afasta mais do que você aproxima. Aquelas coisas assim, né? E aí eu ouvia todo mundo. E aí teve, né, quando eu ia responder, eu falava, tá, então, você ficou 1h20 aqui. Eu, vestida de gorila, é claramente uma performance, né? Eu não tô nem... Assim, eu tô no o máximo do distanciado que eu consegui fazer performaticamente para a gente entender que aquilo dali que está acontecendo é uma performance. E você... E eu não vou ultrapassar esse limite, né? Tem todo a redoma teatral, né? Que é um jogo que é consentido. Você sentiu isso tudo e, na sua cabeça, não passou a empatia, assim, de pensar que nós, mulheres, vivemos isso desde que temos consciência de que nós somos mulheres. Até porque a vida inteira. Você não inventou nada ali. Nada. Todas as frases, são ou você ouviu, É. ou amigas te contaram, ou você leu. Foi um cuidado que eu tive para fazer a dramaturgia e não ir para um lugar que poderia ser sádico, sabe? É de uma vingança. Não. É literalmente inverter frases faladas, escritas por homens para mulheres. E aí eu falei, isso que você sentiu durante 1h20, a gente sente a vida inteira. Então, ao invés de você vir reclamar comigo, faz alguma coisa, sabe? Pensa sobre isso. O que você pode fazer para mudar essa realidade? E aí, isso vai acontecendo. Uma coisa muito interessante que foi... O meu público, tem aquela coisa muito ali na rede social que a gente consegue ver a métrica, né? E aí era assim, antes de eu estrear a peça, era assim, 98% mulheres, 2% homens. Que vai ser tipo, é família ou namorado? Tem homem aqui. Eu não tinha. Tem homem aqui, levanta o braço, homens. Olha, tem alguns. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu foi, depois que eu estreiei a peça, hoje em dia o meu público é tipo 65, 35. Aumentou muito. E o que eu achei muito louco foi, cara, então está acontecendo um diálogo. Porque enquanto eu estou falando de uma coisa que poderia, né, que na visão desses caras e tal, depois a gente continua a conversa, e todo mundo riu, lá, e chegamos a uma conclusão, mas não está aproximando. Por quê? O patriarcado, ele é um problema da sociedade no geral. É óbvio, nós sofremos ele de uma forma muito sem comparação, mas também não é bom para os homens esse nível de relação na sociedade, sabe? Não, é opressor. O machismo oprime os homens, né? Uhum. Enfim, a gente não está aqui para passar pano para macho, mas assim tem uma coisa de tipo, né? O machismo é perverso demais, desse lugar do homem ter que ser poderoso, viril, né? Provoca um estrago danado também neles. Mas deu uma ideia assim que você falou 65%, 34% de homens, e aí tipo a mulherada falando, ideia de date, assistir o espetáculo da Fran. Total. Elas levam super. Primeiro date, vai no espetáculo. Né? Mas eu amo a parte que você fala da roupa dos caras. Tipo, esse está com 2 blusas. Aí você quase avança nele e fala, tá me provocando, Sim. Você quer que eu tire a sua roupa. Né? Porque expor o ridículo de uma situação tão normalizada pra gente, né? Não tem lógica, né? Quando você fala que, tipo assim, você está com 2 blusas porque você está me provocando. Não tem lógica. Só que isso na mulher, isso a gente está o tempo inteiro ouvindo isso. Não, porque ela olhou de um jeito, porque ela estava com um decote, porque ela foi com uma saia curta. Enquanto, se os homens soubessem como a gente se veste quando sabe que não vai ter nenhum homem, na verdade, a gente está o tempo inteiro se tampando para não sofrer um assédio, né? Total. E uma das coisas que eu acho mais interessantes também, que ao inverter os gêneros do texto, no texto, você faz isso com sentimento também, eu acho, porque você deixa os homens tensos, desconfortáveis, com medo de serem expostos e humilhados, e cria um espaço seguro para as mulheres. Isso você dá um conforto, o conforto que eles sentem na vida. O conforto que eles sentem ao existir. É o que nós, mulheres, sentimos ali, né? Tipo andar sozinha na rua de noite. É meio isso, né? Tá ali tudo o que a gente vive mesmo, ao contrário. Eu tinha muito uma ideia de fazer uma experiência. E você falou um pouquinho antes sobre essa coisa do vagão feminino.
que é uma coisa que fica martelando na minha cabeça, que é existe assédio sexual às 6 da manhã, enquanto a gente está indo trabalhar dentro de um transporte público. E a solução para isso é isolar as mulheres. Não é solucionar. Quem é o problema não é a gente. Então, assim, não tem nenhum projeto de conscientização, nada. Não existe conscientizar os caras, né? Ah, não, a campanha não é não. Então, é uma coisa tão... Cara, óbvio que não é não. Né? Essa ideia que eu estava falando da roupa, que é não é para fazer um charme que vai virar um sim. Essa lógica que é completamente torta e a gente naturaliza como sendo algo comum. Então, a minha ideia disso era... Eu queria... Né, eu tenho um co-diretor em King Kong Frank, que é o Pedro Brício. E aí eu lembro que quando a gente estava na sala assim improvisando, eu falava para ele, Pedro, quando entrar todo mundo, era no Teatro Ipanema que a gente estreou 200 lugares. Aí eu falava assim, vai ter uma parte que vão ficar todos os homens, ia ter lugar marcado. E uma luz branca na cara deles, assim, o tempo inteiro, e as mulheres iam estar no escurinho, no conforto. E tudo. E aí, em algum momento, eu queria trazer todas as mulheres para o palco e deixar. Enfim, eu tinha todo. Ele falou: peraí, Rafa, isso é outro espetáculo. A gente vai fazer um dia, mas assim, porque é muita coisa para fazer. E aí a gente transformou essa sensação que eu queria de total desconforto extremo nos 3 homens que eu pego e faço jogo. Tipo assim, não, vamos teatralizar essa ideia de uma forma mais... E aí entra uma luz neles e tal. Mas porque eu tinha essa ideia do vagão feminino. Eu falava, eu quero que eles se sintam assim. Vocês estão aqui, ó. É esse limitezinho que vocês têm, é o vagão feminino. Entendeu? Porque se vocês saírem disso aqui, a gente vai acabar com vocês. E para as mulheres, assim, vocês podem acabar com eles, sabe? É a vida, é a nossa vida. Essa coisa do limite, que a gente é muito ensinada, a gente sabe que tem limite, e os caras não sabem do limite. E eu queria botar isso ali espacialmente. Essa sensação que eu queria que as mulheres tivessem. De total liberdade. Não, aqui vocês podem tudo, tudo. Eu vou passar pano para tudo. Eu vou apoiar tudo que vocês fizerem. Essa coisa do limite que você está falando é muito interessante, porque essa pergunta ficou muito gasta, né? Qual é o limite do humor? Mas a gente vê que, assim, talvez para esses caras que estão no palco, que são a maioria dos no rolê do comediante ainda, né? É por isso, os caras não têm limite na vida, vai ter limite no palco, na piada, né? É isso. Eles não sabem. E outra coisa, é muito doido, né? Porque humor é sobre entendimento. A gente só ri do que a gente entende. Pode ser a pessoa mais engraçada do mundo, mas se não tiver no contexto que a gente faça uma associação, não tem. A gente não vai entender. E esses caras, eles falam daquele, né, aquele contextozinho. Ai, piroca, cu, sogra... É só isso. Mulher, traição, cerveja. Acabou. Não tem mais repertório. Se você me trouxer qualquer humorista homem e falar outra coisa que está fora disso no repertório deles, obrigada, porque eu não conheço. Só tem isso. E aí, quando chega qualquer outra minoria, e isso eu estou falando de homens brancos, aí chega um cara preto e vai falar do lugar deles, esses caras falam que esse cara não é engraçado. Mas não passa pela cabeça deles que eles não entendem. Entende? Porque se eu não estou achando aquilo engraçado, não necessariamente não tem graça. Não faz parte do meu universo, eu não estou entendendo. Eu posso escolher me aprofundar ou... Mas por que esses caras vão querer se aprofundar? Se eles estão no alto do privilégio. E aí vai chegar uma mulher para fazer. Nossa, não tem graça nenhuma. Porque a gente não está falando de cerveja, pau, cu, sogra, trair minha mulher. Mas está falando que ele é calvo ou que ele é corno. E aí é que muda. A Carol Delgado, que é uma humorista maravilhosa, conheçam, ela achou o limite do humor desses caras. Perfeita. Porque ela começou um cara, enfim, ela estava quietinha no canto dela, aí um desses humoristas decidiu falar mal dela no Instagram. Mano, pra quê? Ela fez uma sequência esculachando ele. E o que mais ela chamou ele foi corno. Por quê? Era conhecido no meio que ele foi corno. Para outro humorista. Acabou a graça aí para ele, né? Ele processou. Ele tá pedindo 150 mil.
Porque foi chamado de corno, enquanto as piadas que esses caras contam é sobre piadas, entre milhões de aspas, é pedofilia. E eles estão dizendo que tem que ter liberdade de expressão, falando que quando chega num parquinho, e um velho quando chega num parquinho e as crianças estão no como é que é o nome daquilo? Pula-pula. Pula-pula, não sei o quê, insinuando que tem tesão nisso, e uma plateia de 4.000 idiotas está rindo disso. Piadas racistas, piadas de matar a mulher, bater em mulher. E quando o Ministério Público fez a denúncia do Léo Lins, todos eles, uns que são amigos, que eu não sou amigo de... Hã? Não são militantes de forma nenhuma. Militante é só de esquerda. Então, tem limite. E aí, voltando nesse lugar que eu estava falando sobre as mulheres se veem como indivíduos, veem que elas podem ser agentes disso, sabe? Porque, senão, a gente fica sempre nesse lugar da vítima. Não, mano, vamos agir. Faz, então tá, vamos. Tipo, agir como a primeira palhaça que não podia ser palhaça e se vestiu de homem, porque só era... Aos homens era permitido ser palhaça, porque a gente tinha esse lugar do objeto, né, da mulher que corria risco de vida diante do esfaqueador no circo. E aí, de repente, ela se veste de homem para ser uma palhaça. Tem não podiam documentário. Descobrir que era uma mulher ali. Tem um documentário, ele não é um documentário que está, assim, mas liberado, né? Mas tem algumas exibições que chama Minha Avó Era Palhaço. Se alguma vez assim vocês veem que está sendo exibido, assista, que é a história da primeira mulher palhaço no Brasil, porque não podiam descobrir que era uma mulher fazendo aquilo, porque mulher não podia ser palhaça, porque palhaçaria dentro do circo é sobre humanidade, né? Se você pensa na palhaçaria, um palhaço, o que faz uma palhaça ou um palhaço? É mostrar para a gente o quão humano a gente é. Nossos erros, frustrações. Só que a mulher é objeto, a mulher não é humana, não é mesmo? Humana. Ou ela é um objeto, né, as assistentes de palco, que sempre tem, é isso também na dramaturgia da TV, dos programas dos anos 90, ou uma aberração. Mulher gorila, mulher barbada, a questão, por exemplo, completamente capacitista, que o humor, hoje em dia ainda tem, né? Mas bem mais... A gente, enquanto público, a gente é mais crítico. Mas isso, de pegar a condição das pessoas e fazer... Que é esse riso, que é dessa galera que agora está processando a Carol, por exemplo, mas que eles nunca riem de si. Estão sempre rindo apontando. Sempre rindo de quem já é minorizado na sociedade. E o humor, ele é uma arma muito potente para a gente questionar quem está no poder, né? Quando uma palhaça, um palhaço, um bufão, eu adoro o Borá, acho maravilhoso. É esse lugar de você mostrar o quão ridículo é a sociedade. Então, você está debochando de quem tem poder. Você não vai ter... Eu, pelo menos, acho que não tem função nenhuma debochar de quem já está totalmente vulnerabilizado pela vida. E o que esses caras fazem é isso. Porque rir deles, eles não sabem. Queria voltar para o King Kong Fran. O final da peça me surpreendeu bastante. Assim, mais que isso, ele amarrou tudo que eu tinha visto ali, amarrou na minha cabeça. E, apesar de ser muito duro, né, triste, revoltante, ele fez tudo ganhar um sentido, uma profundidade gigante ali no fim daquela peça. E ali, nesse final, você revela que você foi estuprada por um médico aos 18 anos. A princípio, não ia ter esse desfecho, você não ia contar, né? O que te fez mudar de ideia? O público. Quando, em processo ainda de ensaio, conversava muito com o Pedro, ele foi um ótimo parceiro criativo, e eu precisava muito ter um homem em sala, porque isso, eu estava falando desse universo, e era muito engraçado nas improvisações, que tinha coisa que ele falava, isso não pega. Isso pega. E, às vezes, ele nem falava, ele só ficava todo vermelho. Aí eu, vai ter. Né? Você via... Sabe, de uma coisa assim. Então, eu precisava muito ter esse jogo. Ele era o único homem da equipe, né? Era uma equipe de 19 mulheres e o Pedro. E aí, quando eu contei essa história para ele, e era num lugar totalmente íntimo, e de muita vergonha, e de muitos anos de terapia, e é isso. Eu falei, não, peraí, então,
eu preciso mudar a idade que eu sofri, se eu for falar, porque eu não quero que tenham acesso à minha realidade. A Fran é minha super-heroína. A Fran é o que eu consegui fazer das violências que eu sofri e sofro. Brincar. Agora, eu não quero assim, ter que falar disso. Eu não conseguia falar sem chorar e tal. E aí ele falou, tá, ó, mas quando você me contou isso, eu entendi a Fran de outra forma. Me deu uma consciência outra, que eu achava sempre achei você engraçada e tal, mas isso me deu um chão, assim. E aí eu falei, tá bem, Pedro, mas não vai rolar. E aí a gente fez a estreia, e que terminava antes, tinha um blackout. E era tão emocionante ali, era a galera do Benfeitoria da época, que o público estava tão comigo que eu falei, eu vou falar. E aí eu levantei e falei, tanto que até hoje é assim, a luz branca, não tem nada, e eu falo. Tem um texto pronto, você fala na hora. Eu só menti a idade, porque eu não queria que tivessem acesso a isso, ao que realmente aconteceu. E, para mim, aquilo já era ficcional o suficiente. E falei. E aí, quando falei, terminou. E aí a gente foi para o camarim, assim, e ele falou, e aí, como é que você está sentindo? Eu falei, cara, muito bem. Quando eu cheguei em casa, a minha DM eu sempre olho, e a galera reposta muito, né? Posta e eu reposto. E eram muitas mulheres falando, agradecendo por eu ter falado. E falando que elas também tinham sofrido. E aí, gente, eu falei, cara, peraí, então eu preciso falar amanhã. E aí eu fui falando, e era uma onda de mulheres falando que só tiveram coragem de falar para si mesmas, porque elas escondiam delas mesmas que elas tinham sofrido um abuso sexual, um estupro, por conta daquilo. E até hoje e aí na época a minha irmã é psicóloga, né? E aí algumas pessoas a gente ia conseguindo, vamos direcionando para psicólogas. E aí eu ainda tenho, quando eu tiver dinheiro assim mesmo, eu quero muito conseguir colocar uma equipe de psicólogas, sabe, para ajudar mulheres que não têm condição. E aí eu entendi, é muito doido quando você faz um trabalho de palhaça, porque a palhaça é sobre não saber, né? A palhaça é tudo que a gente não sabe. E a gente vai lá e se joga junto com o público para dizer, olha o quanto eu sou vulnerável, olha o quanto eu não sei. E ela me ensinou na estreia que eu precisava falar. E aí eu falei, óbvio que eu precisava falar. Porque não é a gente que tem que se sentir envergonhada. A gente tem que falar para deixar os caras envergonhados, os caras que têm que não fazer isso. Não a gente ainda ficar protegendo de alguma forma, sabe? Então, acho que esse lugar da comunicação entre a gente, essa organização social, né, que as mulheres estão sempre nesse lugar do escondido, do privado, de dentro de casa, enquanto os homens ocupam o lugar público, né? Os homens falam, os homens eles decidem. Eu acho que isso pode ser modificado a partir da própria história de cada uma. Sabe? Começar a falar disso, sobre as violências que sofreram. E o que é mais desesperador eu não conheço uma mulher que nunca sofreu. Nenhuma mulher que eu conversei falou, não, eu nunca sofri nenhum assédio sexual, em nenhum nível. Concordo, também tenho essa experiência. Mas eu queria saber, dentro de você, assim, como é que você dissesse para a gente como é que você encontrou força para transformar essa dor da violência que você sofreu em arte. Porque ali você diz, né, eu poderia fazer o que ele fez, eu poderia cometer um crime, sei lá, matar, mas eu escrevi uma peça. E aí, como é que você chegou nessa iluminação, assim, depois do fundo do poço, né? Que horas que deu uma... Muitos anos depois... e a palhaçaria me ajudou muito, porque a palhaçaria ela é uma arte, uma técnica que ela transforma em graça a nossa desgraça. Você ri de si mesmo. Além de você rir do opressor, você ri de si mesmo. Você começa rindo de si mesmo e aí você acha em você depois lugares que se aproximam, né? Que são humanos, que todo mundo tem, inclusive quem está oprimindo. Então, você começa a jogar com isso. Mas esse lugar que a palhaçaria ela permite da gente falar de assuntos tabus, de assuntos da morte, né, da violência, do estupro, de tudo isso,
a partir do riso, é um jogo psicológico que primeiro a gente faz com a gente para fazer com o público, que é como eu consigo digerir isso? Tirando daqui do sentimento e passando para cá. Então, a gente vai o jogo do entendimento. Como que eu afasto? Como eu distancio? Palhaçaria sobre marginalidade. Não marginalidade, né, nesse conceito que tem, mas da margem mesmo. Eu preciso ter distância. Então, a Fran me permitiu, de uma forma muito inconsciente, tanto isso, o espetáculo eu só tive a consciência de que ele foi feito a partir da minha violência na estreia. Antes, eu jurava que eu estava falando sobre patriarcado. Eu fui até a estreia falando isso. Não, eu faço um espetáculo sobre patriarcado, depois sobre religião, depois sobre política. E aí, a igreja da Fran mesmo, até agora, que é o meu próximo, né? Eu tô falando sobre religião, vou descobrir lá. Eu ainda não sei o que é isso que atravessa num nível que faz você acordar e dormir pensando naquilo, e que você fica com hiperfoco naquilo, e que você vive a sua vida a partir para aquilo. Então, esse lugar permitiu. Então, depois de ter passado pela experiência, que eu entendi o poder de falar sobre esses assuntos. Antes eu não sabia, eu estava simplesmente brincando com isso. Se tornar palhaça foi uma tentativa de você se salvar daquilo, de encontrar caminhos para continuar vivendo. E, mais uma vez, de uma forma muito inconsciente. Era só, isso aqui me interessa. Aqui eu sinto... uma coisa que eu acho muito importante, isso acho que para todas as mulheres, que é sentir prazer. Aquilo me dava um prazer. Assistir, fazer. E eu falava, não, eu quero sentir esse prazer. Não, porque isso é errado. Porque não sei o que, é preguiçoso. Porque não. Não, mas eu sinto prazer aqui. Não, porque tem que ser atriz de não sei o quê, tem que estar perfeita para não sei o quê. Não, eu quero fazer isso aqui. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Tá bem. Mas não tem uma coisa também de você se tornar palhaça? É um certo... Também tem uma coisa de mecanismo de defesa, de tipo, vou rir de mim antes que todo mundo ria. Não? Tá. Pode ser também, mas para mim era muito um lugar de... Eu gosto muito de rir, e eu estou sempre... Assim, às vezes as coisas... Eu sou uma ótima plateia, porque as coisas podem ser super sem graça e eu estou rindo muito. Você fez a oficina agora, da oficina, né? Eu tenho riso frouxíssimo. Agora eu fiz uma imersão de palhaçaria, a Sofia tava, e eu assim, eu fico... Às vezes eu tenho que me concentrar para dar aula, porque eu já tenho isso. Então, era uma coisa mesmo isso do prazer, sabe? E quando eu fui encontrando... E aí, sentindo muito prazer. Tipo, uma coisa, eu ri de mim, eu nunca me levei muito a sério. E nem os outros também. Eu sempre gostei do que não dava certo. Sabe? Assim, de onde a pessoa... ali dava um... Eu falava, não, ali é interessante. Essa pessoa, esse tudo que ela está performando, não. Mas ali eu gostei. E eu acho que parte de uma coisa, que é uma coisa íntima, da minha mãe, né? Minha mãe era neurodivergente, não diagnosticada. Então, a gente viveu uma vida inteira... Minha mãe muito doida. E não, aí tinha a coisa da minha mãe, era uma peça, e todo mundo falou assim, não, porque minha mãe é doida. E eu pensava, cara, mas minha mãe é doida. A minha mãe, ela é um pouquinho mais do que isso que você conta, assim, sabe? E aí, cara, foi muito doido, porque a minha mãe, ela foi diagnosticada e morreu em seguida. Então, a gente não teve, eu já tinha 29 anos, a gente não teve tempo de viver com a consciência, ou ela tendo a medicação certa. Sua mãe tinha problema renal e morreu de infarto, né? Ela teve... mas ela também era esquizofrênica. E seu pai também morreu no intervalo de um ano de infarto fulminante. Um pouquinho antes da minha mãe. Eles não viram você brilhar? Não. E vocês tiveram uma vida, assim, você veio de uma família muito simples, seu pai era mecânico, trabalhou como mecânico, como taxista, sua mãe não trabalhava porque tinha problemas de saúde, você ralou pra caramba para pagar a sua escola de teatro e eles não viram você brilhar. Isso é foda, né? Foi muito... Débora, que é minha grande amiga, estava comigo, né? Quando aconteceu, eu recebi a notícia na casa dela, quando meu pai faleceu, e tinha uma coisa... Acho que todo mundo que vem de uma origem pobre tem e que os pais não têm uma condição, né? Que você pensa assim, não, mas eu posso dar uma condição. Eu acho que tem um pouco o sonho de aposentar os pais, né?
E eu nunca quis ter filho, eu nunca quis ter família, eu queria aposentar meus pais. Então, eu trabalhava, assim, dia e noite. E aí, antes de tudo virar, que hoje em dia eu tenho uma vida muito boa, eles não estavam mais. E eu falei, eu estou fazendo isso tudo para quê? E aí deu aquela super depressão, porque eles morreram. Eu falei, tá, mas eu estou lutando tanto para quê? Era só para eles terem uma vida boa. E, enfim, muita terapia para entender que tá bem, eu continuo aí, né? Te deu uma urgência, assim, de viver? Virou uma chave, assim? Me deu uma realidade, tipo assim, vai acontecer comigo, né? Vou morrer também. Não é eterno, né? Não tem essa coisa, não tem amanhã. A vida é agora. Hoje, é agora. Foi muito repentino, assim, que aconteceu com meu pai. Ninguém esperava. Foi um infarto fulminante. A minha mãe, de alguma forma, a vida inteira a gente ficava com muito medo dela falecer, porque ela era muito frágil em diversos níveis. Então, quando ela faleceu, uma dor enorme, mas a gente estava quase preparada já para isso, né? O meu pai não. Foi muito repentino. Mas me deu essa sensação de, caramba, a vida é agora e todos os planos que a gente tem podem virar de uma hora para outra. E foi muito isso. Eu falei, tá, eu tenho que encontrar um novo motivo para continuar vivendo e trabalhando e fazendo tudo isso. Deve ser muito doido se ver sem pai nem mãe no mundo, assim, do nada. É doido. E, ao mesmo tempo, eu fiquei, que bom, que parece que foi um pouco orquestrado, porque eu já era uma mulher adulta, sabe? Com 29 anos. Isso eles foram quando eu já podia me virar sozinha, sabe? Eu fiquei também com essa sensação. Bom, você pode ter escrito um espetáculo que serve como processo de cura, mas assim, eu acho que, na verdade, a gente nunca se cura de uma coisa dessas que você sofreu. Eu queria saber como é que você aprendeu a viver com essa dor e também, assim, os espetáculos, os seus estudos despertaram um olhar mais vigilante em você para as violências, para as ameaças de violência de mulheres na rua. Já salvou alguma de alguma situação? O meu namorado, ele fica falando assim... Gente, ela namora homem. Adoro. Por incrível que pareça. Você gosta deles, né? Hã? Você gosta deles? Dele, aquela, sai. Mas ele fala assim... É muito engraçado, porque ele está aprendendo a desenvolver o olhar comigo. Ele fica assim, mas como é que você viu isso? Uma vez a gente estava numa viagem... E eu só falo português, estou começando a aprender inglês, mas eu sou muito ruim, assim, né? Depois de velha, né? É difícil. E aí... Velha, 33, né? Pô, mas para aprender língua, né? Quando eu novinha ali, né? Aí eu tava assim, e eu vi uma cena, eu falei, mano, essa mulher não é namorada desse cara. E aí eu fiz... Ai, não sei o que, e fui abraçando ela. E ele, o que você tá fazendo, mano? Não sei o que, eu falei, só vem comigo, abraça ela junto comigo. Foi indo. Desligou? Será? Ah, não. E aí a gente foi, e aí eu falei para ele, pergunta para ela, porque ele fala. E perguntou, e realmente ela estava sendo coagida por esse cara. E a gente falou, onde você está hospedada? E a gente deixou ela em casa e tudo. E festa, qualquer lugar, rua, que eu vejo sempre vigilante o tempo inteiro. Mas isso foi muito doido, porque era isso, né? Não importa se estava em outro país, quando você reconhece um corpo de uma mulher quando ela não está confortável. E eu me sinto... E uma coisa que você falou sobre o trauma é isso. A Fran é minha super-heroína. Eu, na minha vida comum, Rafa, eu vivo com muito medo o tempo inteiro. Eu tenho medo de viajar sozinha. Eu tenho medo de me hospedar sozinha. Eu não entro em ambiente sozinha com homem nenhum. Em nenhum... Tipo assim, elevador. Médico... Não, eu saio. Eu não consigo. Isso é trauma. Não é, eu tenho crise de ansiedade, sabe? É uma coisa, é uma vida horrível, mas é verdade, assim. Os únicos momentos que eu consigo sentir prazer, os únicos momentos que eu consigo sentir uma vida que vale a pena é quando eu tô com a Fran. Acho que por isso que eu faço tanto, né?
Ano passado foram 265 apresentações no ano. Mais de 120 mil pessoas já viram. Eu parei de contar aí. Mas eu parei de contar ano passado. Tirando onda. Não, e aí eu tipo assim, é mais... Porque eu não vou ficar contando toda vez, né? Tipo assim, deu... Aí ontem foi 1.000, eu pensei, tá, vamos botar mais 1.000 aí. Mas assim, já passou, não sei. Mas... Tá ganhando dinheiro, mana? Isso importa muito. Tô ganhando. Não é isso, tô ganhando dinheiro... com teatro, alguma coisa que eu acredito. E a gente fazendo. Lá em São Paulo, a gente tem algumas instituições que a gente consegue pegar parte da bilheteria já direto e vai para a instituição. A gente consegue arrecadar alimento, fazer umas coisas, umas ações de realmente... pequenas políticas, né? Mas isso e movendo ali. E isso aí é muito doido, né? Você ganhar dinheiro... que cada pessoa vai lá e dá R$60, dá R$80, dá R$40. E esse montante, isso é tão valioso para mim. Primeiro, eu ficava muito, se eu estou comunicando com tanta gente, por que não vem nenhuma marca? Por quê, né? Por que será? E aí eu tenho tudo que eles querem. Eu tenho, né? Tenho público, tenho... O público banca seus espetáculos antes deles estrearem. É isso. Né? Os dois estão sendo um crowdfunding, né? Esse foi, gente, a Igreja da Fran arrecadou R$100 mil de público, de ingresso antecipado. Aí tem o pôster, tem a palestra que eu dei, tem oficina, tem essas coisas que... Mas todo mundo que comprou, o vibrador não sei o quê, que ganha de recompensa, mas todo mundo comprou ingresso, assim, né? O que ganha mesmo é o ingresso antecipado. E isso é muito interessante, eu acho que também é um bom termômetro, que a gente está se comunicando. Porque eu não vou fugir do que eu fiz em King Kong Fran, eu só vou aprofundar mais. E a pessoa está, não, estou contigo. Vamos lá, estou literalmente pagando para ver. Então, essa comunicação eu acho muito potente, sabe? Eu acho um dinheiro que... Acho que como quase todas as pessoas emergentes, está muita culpa, né? O dinheiro é meio culpa. Imagina, meus pais morreram na miséria. É muito estranho poder falar assim, eu quero pesquisar, eu quero ir no Vaticano, e eu posso ir lá. Abalou Bangu no Vaticano. Isso é estranho, né? Para muitas pessoas isso é comum, isso é normal, não tem... Mas para quem não podia, né? Não tinha pegado metrô ainda, não sabia nada, assim, não tinha, era o dinheiro todo contadinho. Essa possibilidade toda, sempre, né? Qualquer dinheiro que vai ser gasto, eu penso, não, mas espera aí, a minha família, a minha, culpa, sabe? Né? Onde isso daqui, essa bolsa aqui, não, é o mês da minha irmã aqui. Não, então não vai bolsa, que bolsa? Vai, sabe? Assim, o tempo inteiro esse pé no chão e ao mesmo tempo, esse dinheiro que eu recebo com muito orgulho, que é isso, é de cada pessoa ali que vai acreditando no trabalho, que vai investindo nisso. Sim. E fora a equipe toda que trabalha. É muita gente, né? Para acontecer um solo, tem mais de 50 profissionais trabalhando e ganhando dinheiro e movimentando. Mas é isso, informando, né? Homens e mulheres, conscientizando. Isso é mudar um pouquinho o mundo, né? Mas tem uma coisa que eu fico pensando, assim, que é assim, você fica operando nessa frequência desses assuntos, né, que não são fáceis, assim. Você, já teve conta derrubada, já teve que fazer BO por ameaça. Essa tá quase também. Hã? Essa está quase. Então, pois é. E aí, assim, como é que faz? Você é uma pessoa que sente muito, super sensível, eu me identifico nisso, assim, e como é que não fica doente? Como é que não explode de raiva? Como é que você trata isso? É terapia só? O fazer. A minha criação ela é completamente conectada com isso. Por exemplo, esse lugar que eu não consigo agir na vida normal, por exemplo. Porra, por que eu não posso entrar no elevador com esse cara? Tipo assim, não, se ele vier, eu vou bater nele, sabe? Esses pensamentos que vêm, assim, eu não queria matar ele, eu queria estrangular ele, eu queria... Não, vou fazer isso, né? Vou ser presa, acabou com tudo. Vou fazer isso de uma forma criativa. Então, eu sinto muito ódio, eu sinto muito medo, eu sinto muito tudo. E eu vou transformando isso em criação, para poder sublimar de alguma forma, sabe?
Mas é isso, para mim, a realidade, eu acho que tem um pouco da personalidade, que a gente não já nasce ali com ela, desse lugar de achar a realidade muito ruim. Eu nunca gostei de realidade, sabe? Eu sempre gostei da fantasia, da criação, de algo. Hoje em dia me salva. Eu não conseguiria viver, eu acho, sem a Fran, mesmo assim. E a Fran vai aprontar uma pesada agora, né? Que assim, a Igreja da Fran, seu próximo projeto, sua personagem vira uma pastora. A gente viu aqui, né? Você lá. Explica um pouquinho o conceito, porque é interessante, né, a reflexão que você coloca de como a religião ajudou a construir o arquétipo feminino subalterno, né? Que contribui para caramba para a sociedade misógina. Mas há outras camadas importantíssimas, que é a apropriação da fé por políticos que a gente está vivendo, que a gente, enfim, está completamente imerso, né? Como a política usa da religião para criar os dogmas, posicionamentos que fazem a misoginia crescer, né? Deus, pátria, família está aí, né? Quando eu comecei, né? Antes de entender realmente o que intimamente eu estava falando, eu achava que eu estava falando de patriarcado. Eu já tinha essa visão de fazer uma trilogia, que seria a primeira sobre patriarcado, a segunda sobre religião e a terceira sobre política, porque são as bases que mantêm a sociedade como essa, a sociedade patriarcal. E eu queria expor esses problemas, discutir com a galera esses problemas. E aí entendi, fazendo muito King Kong Fran, que não era tão externo, né, que era muito sobre mim. E agora, quando eu comecei a pesquisar a religião, eu comecei muito nesse lugar da Bíblia, de ler a Bíblia. E aí um dos pontos foi... Cara, não sei se é alguém que fala hebraico, né? Alguém fala? É difícil achar alguém que fala hebraico. Então, a tradução daquilo está completamente errada. Tem várias pessoas que realmente são tradutores que falam e que já contestaram a questão do homossexual. Não é homossexual, não existia nem esse conceito. É pederasta. E que queria dizer estupradores, pedófilos, e não homossexuais. E aí traduziram, manipularam, colocaram ali homossexuais. A questão tem uma que que um homem não pode, maldito homem que se deitar com outro homem. E, na verdade, é maldito homem que se deitar com um menino, falando de criança, estava falando de pedofilia. Tem vários lugares ali na Bíblia, né? E são várias histórias. Se a gente for pegar a questão da Eva, que eu estava falando no início, tem outros mitos gregos que falam da serpente, com a questão da vida, com a questão da fertilidade. Então, eu vejo muito a Bíblia como uma obra, como, sei lá, uma tragédia grega, né? Ali é uma obra, são histórias. E aí foi transformado, essas pessoas foram colocadas como pessoas, eu e você. A Maria, que engravidou de um milagre. Não existe. A gente sabe como engravida, mas é desconectar a sexualidade, o prazer, o indivíduo da mãe. Por quê? A mãe serve para o capitalismo, porque é a gente que pare a mão de obra. Então, precisa dessa figura, e essa função, que é gerar e parir mão de obra, precisa ser santificada. As mulheres precisam querer ser Marias, mães de Jesus. Precisam amar ser mãe, precisam amar cuidar, precisam achar que tem instinto materno, que nasceram para gerar mão de obra para o capitalismo. E a gente achando que eles estão apaixonados e pedindo a gente em casamento, sei lá, né? Construção, não. É mão de obra do capitalismo. E isso é muito interessante que você fala no seu podcast Emancipação Feminina, que você joga para como... até hoje a gente está nessa. O nosso corpo nunca pertenceu a gente, era sempre a mão de obra do capitalismo. E hoje a gente, até hoje, não é dona do nosso corpo, né? Só que, se a gente pensa nesse... E eu comecei realmente nessa coisa muito... entendendo esses mitos, assim. E a gente percebe que é uma construção simbólica, que desde que a gente nasceu, já vem, né, essa coisa do batismo.
Mesmo que depois você vá ter outra religião, quase todo mundo é batizado no católico porque foi feito do pecado original. Aí é tudo tão estranho, né? Mas a gente não questiona os dogmas. Não, isso aqui não faz sentido, é um dogma, né? Não é para fazer sentido, não é para questionar. É para controlar as mentes. Se todo mundo pensa de uma forma, é muito mais fácil de controlar. Era muito daí que eu queria pegar. Só que aí você começa a entrar nesse universo. Aí tá bem, tem ali, né, cristianismo, tem o catolicismo, os protestantes, evangélico. Aí começa a ver quando que a igreja evangélica começou a crescer aqui no Brasil, aí você vê, olha esse plano aqui, Igreja Universal. Não sei se vocês conhecem o Mário Justino, que é um ex-pastor da Igreja Universal. Tem um livro dele que é incrível, está vendendo já, de novo, que chama Nos Bastidores do Reino, que ele conta todos os podres da Igreja Universal. Quando ele foi expulso da Igreja Universal em 1995, se eu não me engano, ele achou que ele fosse morrer, e ele escreveu esse livro em 2 meses. E, quando ele publicou o livro, a Igreja Universal mandou recolher. E a juiz na época, subordinada lá, né, subornada, na verdade, por ele, sei lá por quantos milhões de dólares, recolheram e foi proibido. Esse livro não podia ser vendido. E ele foi reeditado, se eu não me engano, em 2020, depois de 20 anos, e agora é vendido, é super baratinho, é tipo R$25, é incrível. E aí eu comecei a entender, e aí eu falei, nossa, esse plano aqui, e tem toda essa questão mitológica, que já é um controle, mas aí tem as pessoas que se utilizam disso, que é uma mitologia em comum, para uma interpretação com fim totalmente financeiro. E aí vai manipulando as pessoas que nem têm acesso, tem pessoas que não sabem ler, elas nem conseguem ler o que está ali. E elas são, toda a informação que elas têm, daqueles pastores, dos padres também, né? Esse lugar que faz copita essas pessoas para um mínimo de sensibilidade, de contato com o eu interior, né? Quando você vai ali, você se emociona, você canta, você chora, você confessa os seus pecados. Eu acho essa coisa do pecado também, eu acho tão engraçada, porque hoje em dia a gente pensa de uma forma muito distanciada. Mas imagina isso, numa pequena comunidade. É genial, na verdade, como forma de controle, que é o que é pecado, né? Bem e mal é que eu delimito, isso é errado, isso é pecado. E você vai me confessar. Você vai me contar o que você está pensando de fazer errado. E eu vou poder te controlar ainda mais. Eu criei um mecanismo que eu controlo o que você pensa. E aí, se a gente pensa na Igreja Católica hoje, que é dona de não sei quantos % da riqueza, aqui, só no centro da cidade, as igrejas, gente, elas são donas daquela... Todos aqueles prédios pagam aluguel para a igreja. Em torno da catedral, né? Em torno da catedral. Elas são donas, eu não pago imposto. É uma loucura. E aí foi isso, foi indo, e eu cheguei e falei, nossa, além da mitologia... Aí, quando foi isso, eu pensei, caramba, peraí. Ah, tá, 2000, não sei quantos anos depois de Cristo. Pô, mas o Brasil tem 500 e poucos anos. A gente foi colonizado, isso, né? Isso já estava pegando fogo, aí colonizaram a gente, e ainda tem gente que defende muito como não, isso é a nossa cultura. Isso está longe de ser a nossa cultura. A gente não conhece a nossa cultura. Tem algumas pessoas que tentam, né, trazer isso de volta. A gente mata. Está o tempo inteiro matando a comunidade, a população indígena. Essa é a nossa cultura. É daí que a gente vai saber. E se Cristo chegasse aqui hoje, também ia ser morto. Ia ser morto, imagina. É tão interessante como você coloca na boca da pastora Fran, né? É como se estivesse colocando o discurso que os pastores, padres estão pensando, né? Eu estou aqui, eu conto com o perdão de Deus para ser essa pessoa perversa, porque não tem impunidade, e eu vou roubar seu dinheiro, né? Espero que funcione como um espelho também para muita gente que é manipulada, né? Eu também espero, assim. E quando você vai
É isso, você pensa que vai falar de uma coisa e aí vai levando para outra. E aí uma coisa que eu queria muito estudar, e aí eu conheci uma mulher que chama Ivone Gebara. Não sei se vocês conhecem, que ela tem um livro que chama de novo. Teologia Feminista. E ela tem 80 anos e é teóloga e feminista, e ela fala de dentro da Igreja Católica. Ela confronta ali de dentro. Tem várias palestras dela, se vocês botarem no YouTube, é super interessante. Tem o movimento das mulheres padres, que elas querem ser, né? Elas querem lutar por essa hierarquia, de chegar nessa hierarquia ali. Então, se a gente olha com preconceito e pensa, não, porque se a mulher é cristã, se a mulher é religiosa, ela não está entendendo nada. E é uma burrice nossa. Porque aquilo que a gente está falando do início, né, sobre o feminismo, é que a gente precisa escutar, entender do que essa mulher... Qual é o ponto que essa mulher está falando? Sabe? Qual é a experiência de vida dela? E isso vai abrindo muito a minha mente para entender essas mulheres que estão lutando ali de dentro. Eu não quero, de nenhuma forma, diminuir a fé de ninguém, absolutamente. Eu tenho muita fé também na vida, eu tenho fé em muitas coisas, mas é nesse ponto de como eu uso a vulnerabilidade e a crença, a fé dessa pessoa para manipular ela. A minha ideia, dando um spoiler, né, é que, no final de tudo, as pessoas odeiem a Fran. Sabe? Porque agora a Fran faz as coisinhas dela lá, mas o povo ainda ama ela, né? Tipo assim, não, mas ela está fazendo um jogo de infecção. Essa catarse, né? Mas eu queria levar para um lugar, não sei se na igreja ou no terceiro, que é a política, no momento das pessoas falarem assim, tá, mas não confiem em ninguém, nem em mim. Não me deem esse poder. Não deem esse poder a ninguém. Tenham um pensamento crítico. Questionem. Olhem, sabe, se essa pessoa está falando alguma coisa, você fala, nossa, estou achando que isso é uma merda. É isso, é uma merda. Não é porque essa pessoa foi chancelada por alguma coisa que o que ela está falando é interessante, sabe? E eu acho que eu gosto tanto da palhaçaria por isso, porque a gente está o tempo inteiro nessa inocência e experiência, nesses dois arquétipos, que não, eu tenho uma coisa que eu sei, que eu estou estudando para poder falar, mas eu falo do ponto de vista de quem não sabe. Sabe? Então, a gente consegue esse... porque é uma palavra meio clichê, mas essa humildade de falar, eu estou aqui me expondo a um ridículo para a gente discutir esse tema. E eu posso não, com certeza eu estou errada. E eu estou espelhando isso. E quando a gente ri de uma palhaça, a gente está rindo do que a gente se identifica. Então, quando essa palhaça está ali expondo essa manipulação, esse controle, ela está dizendo, nossa, esse Deus, né, metafórico, então, que posso fazer. Então, isso é, né? A palhaça, ela pensa pelo contrário. Ela está sempre assim, né? Ela vai olhar o lado bom, ela vai tentar sentir prazer em tudo. Então, tá uma merda. Isso aqui, esse Deus que oprime todo mundo, né? Esse símbolo. Então, eu posso fazer tudo, então eu posso matar, então eu tenho todo o poder, eu posso estuprar, eu posso... Porra, então tá bem. Então eu não quero estar do lado da vítima. Então eu quero estar do lado do algoz. Entende? E ela vai... A palhaça, ela faz isso com a maior naturalidade. Aí, quando tem o público que vai olhar e vai falar, puta que pariu, não. E tem o público que vai se identificar. E vai falar, como agora, aconteceu a chacina, e ele ganhou quantos? 1 milhão de seguidores. 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores, depois de ter feito isso, o governador. Então, e as pessoas... Aprovação na rua, vista, olhos vistos, né? E as pessoas se identificam com aquilo e elas acham que aquilo é certo. E para ela, aquelas pessoas são menores, aquelas pessoas não merecem a vida, aquelas pessoas não merecem nenhuma morte digna. E essas pessoas existem e a gente convive. Sabe? Então, é nesse lugar que eu quero falar da igreja, falar da crença, falar nesse campo da humanidade mesmo. Não apontando, mas me colocando nisso, sabe? E falando umas verdades, né? Porque Claro. Você bota ali, vou mostrar a vida do religioso no off. Aí é aquela suruba comendo solta. É isso, porque o que mais acontece... Generalizando, a gente generalizei agora, mas muitas vezes acontece, né? Mas
pela experiência humana que a gente tem, a gente sabe, né, que quanto mais a pessoa reprime, o que mais a gente reprime é o que mais a gente deseja. O que incomoda a gente é o que a gente identifica que tem na gente também, né? Um papo meio psicóloga, mas é isso. O que realmente não... A gente ignora, nem fixa, não incomoda, nem, né, nada. Essa coisa que eles têm siderada com sexo, pecado, eles são homofóbicos, tudo isso tem um desejo reprimido, tem, às vezes, uma ação escondida muito forte. Inclusive, você está querendo viralizar uma hashtag, né? Do Evangélicos Dão o Cu. Tem um problema com o cu, né? Assim, gigante. Tem uma coisa muito louca. É isso. É uns tabus que você fica assim, caramba, gente. Agora teve isso. O padre que estava pegando a mulher do cara, né? Eu achei doido porque todas as reportagens expuseram muito ela. Mas esse... Tá lá com a cara coberta, né? E ela completamente exposta. Mas esse... outro que teve há pouco tempo que também viralizou, né? Que estava o pastor estava com a amante... Tipo assim, era uma amante duplicada, né? Os dois casais estavam se traindo. É isso, é tudo meio... Para Deus, assim, Deus, né, realmente é onipresente, ele está vendo. Né? Não tem lógica, né? Se a gente for pegar a lógica dessas pessoas, não existe. Então, por isso que eu brinco com essa fantasia histérica, que nem você acredita. Porque se você acreditasse nisso, você não faria. É um teatrinho de muito mau gosto, muito mal feito. Total. Queria fazer... A gente está aqui encaminhando para o final, mas vem cá. Você começou a namorar o Yuri, né? Que tem lá seus 40 anos, ao contrário do que a Fran prega, 38, né? Tadinha. Mas a Fran fala, não, a gente tem que pegar novinho, né? Para criticar também a toada patriarcal da vida inteira dos homens com as mulheres mais novas e tal. Mas aí que o namoro todo mundo zoou, dizendo, olha, ela gosta de homem e tal. E aí eu te pergunto duas coisas, assim, como é que é quebrar velhos hábitos nos relacionamentos, né? Porque a gente não vai aceitar acordo machista que as nossas mães, nossas avós viveram. Você tem conseguido praticar o seu discurso no seu relacionamento? E mais, assim, você acredita? Qual seria o caminho para esse reencontro entre o amor entre o masculino e o feminino, assim? Porque a gente vê também assim um tipo de feminismo que estabelece muito ódio, né? Assim, dos homens não à toa, né? Mas tudo bem. Mas assim, como é que cria um mundo novo, impulsionado pelo que o masculino e o feminino têm de melhor, assim? Olha, assim, teve uma coisa muito interessante. Eu já passei por relação abusiva. Acho que toda mulher já passou, né? Muito nova. E aí eu lembro que eu era bem novinha, né? A Débora sabe. E aí quando eu saía, eu pensei, que bom que foi agora. Eu nunca mais entro nisso. Eu entendi o mecanismo, sabe? E nunca mais. Assim, ao menor sinal de toxicidade, assim, eu sumo e desapareço. E aí, quando a Fran começou a ficar mais pública, isso me facilitou. Porque as pessoas que começavam a se aproximar de mim... Filtro, né? Sabe? Já vinha... Então, quando, por exemplo, eu conheci o Yuri, ele veio através do meu trabalho. Ele quis ver o espetáculo. E aí, só que era sempre esgotado. Então, tinha uma... E aí, a pessoa tinha que pedir, né? Tinha que falar. E aí, foi o primeiro contato, foi isso, sobre admirar o trabalho. E aí, quando ele foi assistir... depois era um fã de rede social? De algum aspecto, sim, sabe? Não era aquele fã que fica lá todo dia, mas ele já acompanhava o trabalho, ele foi através disso, e ele viu o espetáculo, eu já entendia que tinha algum interesse ali, né? Que a gente sempre sabe. Mas aí eu falei, não, ok, vou tratar igual fã, né? Tipo, que bom que você gostou, e lá. E aí, quando foi indo... Gente, ele já viu, sei lá, se tem 300... Ele já viu 100 apresentações, ele vai 100... Ontem o voo dele foi cancelado, ele vinha ver, só veio e voltar. Sabe, ele desenvolveu meio que um fascínio, assim, pela Fran, e isso ajudou muito. E aí, a gente começou a namorar, e, enfim, também tem uma coisa da mãe dele, que é uma mulher absolutamente... incrível e muito feminista e muito brabona, assim. Então ele já vem de uma criação de uma mulher muito forte, muito antenada,
E é isso, ele é um grande aliado. E a gente já está junto há 2 anos, e a gente desenvolveu uma amizade profunda, uma confiança muito forte. E a gente não passa por esses lugares do... É muito engraçado que até esses dias... Ele nunca viu futebol, né? Aí, esses dias, ele falou, não sei o que, do Flamengo. Ontem, né, o Flamengo ganhou. Aí eu falei, mas qual o nome de um jogador? Tipo, você não sabe. Aí ele realmente não sabia. E tal. Ele falou, não, mas eu até gosto de ver. Eu falei, mas você nunca viu, a gente está junto há 2 anos. Ele, não, eu fiquei com medo de você... Essa coisa do cara vendo futebol. Eu falei, óbvio, de mentira, porque se ele gostasse de ver, ele ia ter visto, sabe? Mas ele vai tentando o tempo inteiro antes. É muito engraçado, às vezes, alguma música que tá, ele, não, vamos tirar essa música machista. E às vezes, sabe, gente, ele fica. Educadíssimo. Ele é completamente vigilante nesse lugar. Eu acho muito engraçado. Não, mas eu acho engraçado até, sabe? Fica uma coisa meio. E aí. E eu acho. E aí tem tudo a ver do nosso encontro, tem um respeito muito grande entre a gente, mas eu acredito na relação... É isso, ele é um homem, e outros homens também entenderam, que é muito mais prazeroso você se relacionar, por exemplo, com uma mulher que você admira, e não com uma mulher que é subordinada a você. É interessante você ser apaixonado, se você se relacionar com uma pessoa que tem a vida dela independente, né? Esse lugar dessa equidade, que não alguém que vai ficar ali como um objeto seu, menor, em que você é o centro das atenções. E aí, enfim, acontece todas essas coisas, né? O casamento tradicional, aí a traição, essa matemática que a gente sabe, né? Eu queria te perguntar algo que eu venho perguntando para mulheres desde que eu fui convidada para fazer um livro chamado Mulher Viva, com a Heloísa Buarque, o livro do Gustavo Malheiros, um fotógrafo. O Gringo Cardia faz a curadoria artística também e tal. E aí uma pergunta que muitas mulheres responderam de formas muito diferentes, mas passa muito pelaquela coisa que você falou, e que eu também já ouvi de todas as mulheres, que a gente não conhece nenhuma mulher que não sofreu abuso. Mas se eu te perguntasse assim, o que é ser mulher hoje? Hoje, eu acho que é a possibilidade de continuar um processo de mudança que ainda é muito recente, mas que mulheres já começaram. Mulheres antes da gente já começaram a fazer. Então, a gente está muito melhor do que as nossas antepassadas e muito pior do que uma dignidade humana, né? O que a gente considera que é realmente uma qualidade de vida, né? Que é ser respeitada, é ser vista como indivíduo mesmo. Eu gosto muito de bater essa tecla, porque eu realmente acho que ser mulher é uma coisa, não é uma pessoa nessa sociedade patriarcal. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito aberto. E a hora é agora. A gente não deixar isso passar. Eu fico vendo, eu uso muito rede social, e o TikTok é uma rede social muito jovem. E aí tem um misto de esperança e desespero, porque tem uma geração que vem aí que está sendo muito conservadora, acho que em resposta também, né, a todos os avanços. É isso, toda onda de avanço vem uma onda de retrocesso, isso a gente já sabe, é cíclico, sabe? Mas é isso, eu acho que está nas nossas mãos também, nesse fazer essa comunicação com essas mulheres, os mais jovens, com essas meninas, de não, cara, não cai aí. Eu já caí aí, sabe? Escuta, vamos comunicar. Como que a gente consegue... é maquiando, maquia e fala. Essa ideia do autocuidado, assim, né? Que é capitalismo puro, né? Que é consumo de cosmético, que é, enfim. Skincare para ir para a escola. 7 da manhã, entra na escola. Então, elas estão desde 5h30. Aquela pele cheia de colágeno, e passa creme, faz isso aqui. Imagina, né? O capitalismo ali. Não, é isso que é ser mulher, que é autocuidado. Meninas botando silicone. Todo esse caminho que você olha assim, putz, peraí, está vindo uma geração ali que ainda está com a cabeça um pouco lisinha, mas já estão enfiando
coisa, né? Então a gente tem Esposa esse poder. troféu, Esposa né, troféu. Então, o que me abriu muito isso de que a gente tá com o caminho aberto, em que a gente a gente tem hoje em dia, a gente pode acessar as profissões, a gente pode acessar uma rede social, a gente tem voz, é a gente usar. Porque essa coisa da esposa troféu, se a gente pensar, que é muito típico, as imagens que a gente tem é muito dos anos 50, né? Aquelas propagandas, tudo aquilo. Como teve um avanço muito forte, a gente não tem mais material atual dessas mulheres conservadoras. Então, o que está acontecendo é uma produção de material atual desse tipo de mulher conservadora, mulher troféu. Então, nas assim, redes. nas redes. Então, eu tenho conteúdo, a parada agora é o TikTok, então tem nesse formato aqui. Não, isso não é dos anos 50. Isso é de 2025. Não, as mulheres são felizes assim. O que aconteceu com a Cíntia Chagas? Ela Maravilhosa defendia... a importância desse demais, debate. Como esse lugar disso, de a gente dialogar, como está falando, das mulheres católicas, das mulheres de direita. Eu sou de esquerda, mas, sabe, ela defendia, assim, muito. Ela literalmente apanhou. Foi salva pelas feministas. E foi salva pelas feministas. Que ela criticava. E hoje em dia ela tem um outro pensamento. É importante que essa mulher fale ali. Esse lugar que eu estava falando da palhaçaria, que é do espelhamento, né? Eu não falo apontando, eu falo me colocando. Então, o que eu vou falar, quando eu vou falar, né, a forma com que eu me comunico, com quem eu me comunico, é tipo, além do espetáculo, né? Porque o artístico, ele fura a bolha, porque a pessoa vai pelo entretenimento e acaba pegando a mensagem. Eu consigo falar com quem discorda de mim. Mas, geralmente, isso, quando a gente vai fazer uma conversa, já vem alguém que se identifica com o tema. Né? Não vai vir alguém que odeia feminismo, que aí vai vir. Então, Mas você acha que você fura a bolha? Com os vídeos no Instagram... E as pessoas juram de morte, mas tem gente que vem também e chega ali, conecta. E com o espetáculo aconteceu muito também. Teve um momento que meu público já tinha acabado. Eram outros públicos, outras pessoas chegando. Tanto que essas pessoas que não entendiam profundamente gostaram disso. Quando eu lancei agora a igreja, eu perdi, sei lá, acho que 20 mil seguidores. Porque eram as pessoas, as mulheres, que falavam, não, eu adorava Fran, mas não mexa com Maria, nossa mãe. Não. Inclusive, falava, muitas amigas da escola, né? Tem muitas pessoas lá da minha vida, quando eu era bem mais nova, que foram para outro caminho. E é isso, como que eu dialogo? Porque isso já afasta, o seu posicionamento já afasta. Então, essa mulher... falar, a Cíntia Chagas falar sobre isso é muito importante. Porque essas mulheres que estão mirando... O que ela vendia... era, né, quase a esposa troféu de um político. E aí essa vida rica e tal, cafona, né, que eu acho cafonérrimo, mas enfim, as pessoas acham maravilhoso. E olha o que aconteceu, sabe? Então eu acho que essas meninas conseguem olhar para isso e pensar, caramba, não é esse conto de fadas. Produza muito conteúdo para o TikTok. Então, eu estou estudando isso para produzir de um jeito... Sim. Não como eu já produzia no Instagram e tal, mas que comunique com esse público, sabe? E outras pessoas também. Eu fico muito... Agora, com Emancipação Feminina, que foi o podcast teórico, teve uma coisa muito legal... Que tem uma coisa da rede social que, às vezes, as pessoas ficam assim... Ai, é plágio, né? Não sei se vocês viram. Ai, fulano me copiou. Tem essas coisas assim. E eu fico, caramba, gente... Mas é para isso. É para a coisa ser viral. Para levar. E aí eu achei muito legal quando eu comecei a ver algumas pessoas que ouviram podcast falando, e aí eles fizeram um vídeo no TikTok de trechos, não do meu, já desenvolvendo a própria ideia a partir daquilo, sabe? E eu acho isso muito interessante. Porque o interesse não é que as pessoas me vejam falar, é que se fale no assunto, sabe? Então, se todo mundo for produzindo, como pode, conversando, onde for, mas que a ideia seja difundida. Eu acho que um poder que a gente tem hoje, enquanto mulher, aqui nesse país, é a comunicação. A gente pode falar. Teve agora, a gente estava na oficina, e aí uma das participantes contou isso, que ela estava vendo um vídeo de um médico homem, falando como se tivesse assim, descoberto... A grande coisa que era que o orgasmo ajudava muito as mulheres, né? Era isso, o cara assim falando.
E ele tava, assim, o cara falando, nossa, que o orgasmo é libertador, pra não sei o quê, da saúde. E ele tava linkando isso com fazer sexo com outra pessoa. E não. A gente não precisa para ter orgasmo. E a coisa da punheta para o menino é desde cedo. Isso é falado, é motivado, é piada. Ai, tá no banheiro muito tempo. Tá fazendo, né? De se tocar e a gente não. Imagina. Quantas mulheres que não gozam. Eu acho isso é aterrorizante. E todas essas coisas que parecem que não são políticas, para mim são, sabe? Porque é nesse pequeno, são nesses pequenos detalhes, nesse pequeno prazer pessoal que você consegue ter alguém que vai ter autoestima para lutar pelo que quer. Sabe? Se a pessoa não conhece o próprio corpo, se ela não tem esse acesso ainda. Amiga, a gente fingia, né? As mulheres fingiam o orgasmo, enfim. Bom, queria terminar com algo inspirador, que é assim, a gente tenta inspirar as pessoas aqui, né? Assim, que é o que inspirou a gente a fazer o projeto. Então, assim, salvar a si mesma e assim salvar todas nós, constranger um machista por dia, desobedecer. Que mais a gente pode ter como lema, não só como lema, mas como prática de vida? Escutar umas às outras, entender que, por mais profunda que seja a sua dor, você nunca vai saber a dor da outra, sabe? Então, você não pautar a sua luta só pela sua experiência, sabe? Não diminuir a dor da outra pessoa ou não achar que você sabe, porque você deixar que a outra pessoa fale. E quando você chegar num lugar que você tem algum privilégio, você dividir aquele espaço, porque a gente sabe o que não é ter espaço. Então, é abrindo espaço umas para as outras, sabe? Um pouquinho. Nunca perder a consciência de onde a gente vem, de onde a nossa luta vem. Não deixar a qualquer ilusão de poder a gente oprimir uma outra pessoa, seja por qualquer motivo. Sabe? Ter sempre essa consciência de que, nossa, olha, aqui eu tenho um poder de fala, no espaço. Então, eu preciso ter responsabilidade, porque eu não sou igual a um cara branco, hétero, que nasceu totalmente ilimitado e que está pouco se fudendo para todo mundo. Eu sei o que é estar do outro lado. Então, ter essa responsa. Perfeita, gente. Gênia, maravilhosa. Obrigada, Rafaela. Obrigada a você. Obrigada, gente, a todo mundo. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido com ela. Maravilhosa. Obrigada por terem vindo, gente. Boa noite.